Uma coisa que unanimidade. Todo mundo que viu essa jogada do Jonatas Jesus na partida de ontem falou a respeito da tomada de decisão do senhor Marcelo de Lima Henrique e da senhorita Daiane Muniz, que é quem estava no VAR, da tomada de decisão errada. Muitas teorias da conspiração, que leva a gente a falar muitas coisas em grupos de WhatsApp e também em redes em que são mais pessoais, né, da gente conversando com amigos, mas o que me deixa preocupado é que eu vejo que não é nenhuma questão de teoria da conspiração ou de pensamentos em relação a desvio ou não de algumas questões assim. É ruindade mesmo, sabe? É ruindade mesmo, é incompetência, incompetência. Se fosse safadeza, caso, por exemplo, do Alterosa Agora, do Alterosa Alerta, a gente falaria assim, não, pelo menos eles têm a leitura ideal. A arbitragem no Brasil é uma vergonha pela incompetência desses caras aí. Que aí quando a gente levanta essas teorias da conspiração, que eles falam teorias da conspiração, eles ficam bravos ainda com a gente. Mas olha só, entra rodada e sai rodada e a gente continua falando dos mesmos erros sempre. Quem do Cruzeirense está reclamando dessa partida, inclusive Pedro Lourenço, o dono da SAF Celeste, que falou ontem com a imprensa após o jogo. Profundamente chateado, né, com as coisas que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador, que nem falta foi, né? Então é lamentável que no futebol ainda acontece essas coisas que deixa a gente muito contrariado e chateado. Esperamos que as autoridades tomem um posicionamento, né, e que vê o futebol como uma alegria do povo, uma coisa limpa, transparente, e não pode ter só um lado, né? Então, você tem o VAR, se paga, gasta caro, muito dinheiro com o futebol, nós temos investimento, trabalha a semana toda, aí chega aqui e encontra isso aí, nos contra, né? Pedrinho, eu vou falar, evidentemente, desse lance. Primeiro eu vou falar desse lance aí. Um lance que o senhor Marcelo de Lima Henrique marca a falta, expulsa o Jonatas Jesus, nem o Jonatas Jesus, muito menos o Kaique, fazem falta ou uma carga, ou um contato necessário para que possa ser interpretado como falta. E a senhorita Daiane Muniz, que está no VAR, avaliza a tomada de decisão do companheiro que está em campo. O que me preocupa? A ruindade da arbitragem brasileira. Eu vou usar o termo ruindade, tá? Primeiro que eu não tenho dinheiro para ficar pagando processo. Segundo, que eu não estou com paciência para ficar dando soco em ponta de faca aqui, porque hoje aconteceu com o Cruzeiro, amanhã vai acontecer com o América, depois de amanhã acontece com outro clube e por aí vai acontecendo e tal. Então o toque que eu vou dar é pro Dudu. Dudu, você que está agora jogando no Cruzeiro, jogar no Cruzeiro é isso aí, meu amigo, ó. Jogar no Cruzeiro é lutar contra isso aí, ó. Cássio, você que jogou a vida toda no Corinthians, jogar no Cruzeiro é lutar contra isso aí, ó. Fabrício Bruno, que passou pelo Cruzeiro e depois foi pro Flamengo, jogar no Cruzeiro é lutar contra isso aí, ó. E Pedrinho, de fato você gastou muito dinheiro, você montou um elenco que até agora não correspondeu, mas eu queria saber por que vocês avalizaram Edinaldo como presidente da CBF. Eu queria saber por que Pedrinho avalizou, por que os meninos avalizaram, por que o pessoal do América avalizou, por que o pessoal do Grêmio avalizou, porque todo mundo, as federações foram lá e assinaram. Por que vocês fizeram isso? Eu queria saber por quê. Inclusive, muitos falando que vamos lá apertar a mão do Edinaldo, dar os parabéns. Eu entendo um outro ponto também, que às vezes quando você compra esse tipo de briga, e se você comprar sozinho, como aconteceu com Curitiba nos anos 80, por exemplo, você pode ser muito perseguido também. Muito perseguido. Mas eu queria saber, nós vamos ficar sempre reclamando de arbitragem aqui, enquanto vocês avalizam esses, por não ter dinheiro pro processinho e para ficar mantendo advogado, que eu vou falar. Esses incompetentes da CBF lá, por isso que vocês vão lá e assinam as federações, os presidentes de clube, os dirigentes. E outra coisa, Pedrinho, realmente você gastou muito dinheiro. Mas aí você me traz o Gamarra e deixa o Pedrão ser emprestado pro Avaí. O Bruno Alves, um baita de um zagueiro da base que não tá sendo usado. Aí, é isso mesmo? Você vai gastar esse burro desse dinheiro e os meninos não vão ter oportunidade, nós vamos ver nossa base sair em cima disso. E até quando Alexandre Matos e Pelaí vão ficar aí nessa, só mesmo de rede social, e vão fazer algo efetivo para a coisa mudar no Cruzeiro? Como é que é? Pedrinho, entendo a sua indignação, mas está na hora de você começar a olhar com outro olhar também para dentro do clube. E aos jogadores, Dudu, Cássio,
a turma, né? Gabriel Barbosa, essa turma. Jogar no Cruzeiro é isso aí, meu amigo. É a vida toda você reclamar contra os poderosos do sistema e às vezes ser prejudicado e não ter voz para você ser escutado. Já é isso lances de Internacional e Cruzeiro? Ô, Lauro, até o momento da expulsão do Jonatas Jesus, vergonha uma expulsão dessa e um juiz, quatro. Se colocar também o quarto árbitro, 5 árbitros ali disponíveis, entenderem isso como um lance faltoso, um lance de contato e um lance de expulsão. Até ali eu não estava concordando muito com a estratégia do Cruzeiro. O Internacional já é um projeto muito consolidado com o Roger Machado. É um futebol que já vem sendo apresentado com boas características ofensivas desde o ano passado. Apresenta isso esse ano também. Apresentou um bom futebol contra o Flamengo, apesar de ter vindo de um empate do Rio de Janeiro, que é um bom resultado fora de casa. E aí eu entendi assim, bom, a gente precisa ainda se consolidar, o time precisa ainda se firmar, nós vamos sofrer um pouco na mão do Inter. Com um a menos, a gente sofreria muito mais. Então, a estratégia do Jardim foi jogada por água abaixo no momento que ele tem o Jonatas Jesus expulso, ele tem que tirar o Eduardo de campo. Porque ele entendeu, até que enfim, que precisava povoar o meio-campo. Quando ele perde esse jogador e substitui, ao meu ver, até de maneira errada essa tomada de decisão, a substituição do Eduardo, eu acho que a tomada de decisão foi errada e até então não estava concordando tanto com a estratégia do Cruzeiro, que precisava subir mais as linhas para marcar ali. Agora, daqui a pouco eu falo mais a respeito do senhor Marcelo de Lima Henrique, Daiane Muniz e os árbitros envolvidos com essa lambança e essa palhaçada que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso, Gão, teremos muito tempo para falar sobre isso ainda, só quem não vai ignorar isso que a gente vai trazer agora na tela da Alterosa Esporte é Hugo Eduardo e a torcida do Cruzeiro. A CBF divulgou o áudio em relação àquele lance polêmico, né, que a gente está falando aqui há um bom tempo no Alterosa Esporte, da expulsão do Jonatas Jesus, e a gente vai ouvir agora e aqui no Alterosa Esporte. Ver e ouvir. Cartão vermelho pro Dogson. Então ele dá o vermelho. Dox. Tá, então ok. 34. Eu ainda estou analisando a falta. Eu escuto sua Pela informação. 4 baixa, eu consigo ver claramente um contato imprudente do jogador número 34. É ele o jogador faltando. O defensor está atrás da linha da bola. Ele não tem mais condições de disputar essa bola com esse jogador atacante que tem proximidade, tem domínio, tem distância curta, a meta e só tem o goleiro na sua frente. Tem que sair. Marcelo, o Dogson está confirmado, ok? Eu só preciso checar o app. Seguiu. Esse é o lançamento? Perfeito. Todo controle do tempo, Marcelo. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com o app limpo. Aí tem a postagem do Alexandre Matos, né? Que a gente sabe como é que funcionam as coisas dentro do futebol brasileiro, em cima de muitas coisas, em cima de federações, em cima de dirigentes que vão lá, apertam as mãos do pessoal da CBF, depois ficam reclamando em cima daquilo que a gente já sabe, né? Isso aí é dar murro em ponto de faca. Mas o que me surpreende é ver, eu vou usar a palavra incompetência. Incompetência. Desde o início do programa eu estou falando sobre isso, porque se eu for falar o que eu penso aqui das vezes, é arriscado sobrar para mim, eu não tenho dinheiro para ficar pagando advogado, nem processo, ficar aguentando, estômago para ficar aguentando determinadas coisas o resto da minha vida, enquanto eu tiver que entrar com ação, com aquilo e tudo mais, de gente que errou e acaba me processando por eu, às vezes, falar e expressar minha indignação aqui. Então eu vou usar a palavra lambança, palhaçada, incompetência. Eu vou usar essas palavras aqui. E quando eu ouço esse áudio aí da senhorita Daiane Muniz, avalizando o que o senhor, o incompetente, essa palavra eu posso usar, o incompetente Marcelo de Lima Henrique, viu como falta em campo, e pior do que isso, acabou expulsando e prejudicando o Cruzeiro no jogo de ontem, e mais do que isso também, prejudicando quem queria ver um jogo de futebol, como entretenimento, queria assistir um jogo de futebol, prejudica tudo, e absolutamente tudo. Aí eu tenho que usar a palavra mesmo incompetente por enquanto. Vou usar essa palavra aqui. O que me chama a atenção também são os árbitros do Brasil falar, mas nós não somos profissionais. O árbitro FIFA, ele ganha quase R$8.000 por partida. Isso em reais. Quando ele apita lá fora, recebe em dólar, não sei como funciona nesse sentido. Um árbitro CBF ganha R$5.000. Apita no mínimo 4 partidas no mês. No mínimo.
Uma rodada no Brasil. Semana que vem o Marcelo de Henrique está em campo, o Klaus está em campo, o Daron está em campo, estão todos em campo. A Daiane Muniz está no VAR aqui, pode estar bandeirando ali. Estarão todos trabalhando normalmente. Calcula isso e fala para mim se realmente não pode ser considerado como profissionais. Porque para receber tem que abrir uma empresa e tem que receber como PJ, nesse sentido. Então você tem que ser reconhecido como profissional. Ah, mas não vivo integralmente para isso. Irmão, você vive integralmente para isso. Você vive, você se preparou. Então você tem que ser cobrado à altura pela incompetência que você fez. E a você, Pedrinho? Pois é, foi lá apertar a mão do Edinaldo, né?